Olá pessoal, muito bom dia, muito bom estar aqui mais uma vez. Então vamos aí para o nosso segundo episódio, né? Como havia dito aí no episódio anterior, falaremos sobre como escolher uma clínica e qual o processo de internação, como funciona. Então vou dividir em dois blocos, né? Para facilitar aí tanto o entendimento quanto a sequência aí dos nossos vídeos, tá ok? Então vamos lá, primeiro vamos tratar de como escolher uma clínica, né? Primeiro preciso dizer que a demanda da dependência química é uma demanda gigantesca, são muitas pessoas necessitadas e consequentemente tudo que tem muita demanda acaba tendo muita oferta. Então encontramos aí vários tipos de clínicas em quantidade, né, e várias diferenças em qualidade. Não vou entrar no mérito especificamente de uma ou outra clínica, porque não tenho conhecimento, não procuro me envolver com outros trabalhos por vários motivos, né? Então vamos falar do que a gente entende como coerente, como justo, como argumentos para que se possa escolher bem, né? Então a primeira coisa e muito importante, documentos. Como qualquer tipo de negócio, existe uma legislação por trás dele, né? Então dentro da questão de clínicas e comunidades de dependência química existem alguns parâmetros e algumas leis. Então as documentações necessárias vão desde as básicas, né, que é um contrato social com o CNPJ. No contrato social vai ter um ou mais sócios, né, o CNPJ, né, com o seu número, com o seu registro na junta comercial, um alvará de funcionamento que é cedido pela cidade onde encontra-se essa clínica, né? No caso nosso aqui, Matheus Leme. Essa documentação é a básica. Então, o primeiro ponto, o primeiro detalhe que eu vou pedir a atenção de todos. Na hora que pedirem documentos, não se contentem apenas com esses, porque esses, de certa forma, são simples e fáceis, tá? Aí vem uma segunda leva de documentos que são mais complexos, né? Então, um AVCB, que é um alvará de corpo de bombeiro, ou seja, que seu estabelecimento está apto e seguro, né, com relação a vários aspectos aí, desde de um simples acesso, né, acessibilidade, a corrimão, etc., para que se evitem acidentes, né, até questões de extintor de incêndio, placas de saída, sinalizações, né, para que se ocorra qualquer imprevisto, natural ou não, tenha-se uma conduta, né, de segurança. E aí vem um segundo documento que também é muito importante, talvez o mais importante nesse aspecto aí de clínicas, que é o alvará de vigilância sanitária. Então o órgão que fiscaliza, que nos fiscaliza, é a vigilância sanitária, que vai olhar toda a questão logística, quartos, acomodações, armazenamento de todo tipo de material, desde limpeza, né, com as suas descrições e funções, até cozinha, né, com armazenamento de mantimentos, de carne, freezer e geladeira, a asepsia de piscina, asepsia de caixa d'água, farmácia, né, e o posto de enfermagem, com material pérfuro cortante, com lixo apropriado, com toda essa, todo o processo que acerca, desculpa, o bem-estar, né, da clínica e dos pacientes e dos funcionários. Então, lixeira, saboneteira, papel toalha, todas essas questões aí de ordem estrutural, física,
é a vigilância que vai fiscalizar. E para a gente ter esse alvará, a gente precisa estar totalmente em conformidade. Então esse alvará ele não é concedido se tiver uma simples saboneteira faltando em algum lugar, né? Então, para as clínicas que têm o alvará de vigilância sanitária, pressupõe-se que as coisas estão muito bem mais organizadas em dia, né? Fora isso, aí existem outros processos, por exemplo, responsável técnico, né? Se tem alguém responsável, por exemplo, no nosso caso aqui é a enfermeira, né? Se tem um corpo clínico adequado, né? Então a investigação por parte da família, o questionamento antes da internação, ele é de suma importância. Então, devidamente verificados os documentos, passamos para uma segunda etapa, né? Uma etapa de visitação. Nessa visita, eu sugiro que todas as internações, todas as clínicas consultem, pesquisem e visitem todas. Porque ali você vai conseguir ver a estrutura que foi te apresentada primeiramente por fotos ou por site, se está condizente, né? Se são realmente a mesma estrutura que foi te apresentada. Você vai ver condições de asepsia do local, né? Se é bem cuidado, se é bem organizado, se está limpo. Até a questão de cheiro a gente consegue ver diferença de um lugar para o outro. Você vai poder ter contato visual ou até de conversa com pacientes, aí depende de cada instituição, tem umas que permitem, outras não, tá? Eu aqui na feminina eu permito, né? Então, salvo critérios extra oficiais e extra dentro de uma situação, por exemplo, Covid, né? Então precisávamos aí de um período de afastamento, de uso de máscara e até de falta de contato, aí a gente respeita uma questão de ordem pública de saúde. Mas em condições normais, podemos sim botar famílias que estão conhecendo para conversar com pacientes, a fim de verem como são tratados e verem as manifestações deles. Obviamente, precisamos estar sempre atentos, né? Sempre entendendo esse processo, porque existe no meio da dependência química muita manipulação, e o paciente que está internado, obviamente, sem não precisamos de hipocrisia nesse momento, né? Sem hipocrisia absolutamente nenhuma, é muito provável que todo mundo queira estar em casa, né? E é uma condição até normal. Em casa eu tenho minha condição pessoal, eu tenho as minhas coisas, a minha cama, enfim. É natural que as pessoas não queiram estar internadas por longos períodos, mas eu preciso que elas entendam o que é necessário mesmo, não querendo às vezes. Então, respeitado todas essas possibilidades de manipulação, é muito simples de ver se alguém está bem tratado, se alguém está sadio, se alguém está corado, né? Questão de vestimento, questão de tratamento, de cabelo, de pele, enfim, essas visitas e esse contato visual vai te tirar um monte de dúvidas. Um detalhe que eu também acho muito importante, e eu tenho orientado muitas pessoas a procurarem saber sobre o proprietário, né? Quem responde pela clínica é o proprietário societário lá no contrato social. Legalmente falando, é aquela pessoa que responde. Quando você conversa com outra pessoa, que seja aí um representante, um gerente ou qualquer funcionário, eles são funcionários, eles podem até representar a clínica, mas eles não falam com a propriedade, né, do dono. E eles não têm a responsabilidade direta que o dono tem. Então é interessante procurar saber a história do dono, mas, se possível, conversar com ele. Eu sou o proprietário da Recuperando Vidas e eu estou sempre aqui disponível, eu que atendo as visitas, né? Eu que atendo os telefonemas e eu que faço esse primeiro contato. Então a empresa ela tem a minha cara. Saber da minha história ou da história de qualquer outra unidade é importante, né? Porque, por exemplo, clínicas clandestinas, aventureiras,
sem documentação ou sem intenção de um bom trabalho, elas vão se alocar em alguma cidade perto de Belo Horizonte, porque a demanda maior, no caso nosso aqui, Centro-Oeste, Mineiro, a demanda maior é de Belo Horizonte, então vão se alocar próximo para ter facilidade de trânsito, né, de locomoção, de logística, numa cidade que eles não conhecem ninguém os conhece, abrem de qualquer forma, ficam durante tempo, às vezes anos, até que tem algum problema de instância jurídica, de instância de tratamento, uma polícia, um Ministério Público ou uma vigilância sanitária vai e fecha, essa pessoa simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido, ou seja, ela não tem vínculo, nem rastro, nem lastro, né, com a sociedade onde ela está. Ela simplesmente achou um lugar geralmente longe, mais fora da cidade, né, para ter menos dor de cabeça, menos investigação, menos vizinho, menos olhares, né, e de repente, quando algo não funciona, simplesmente vão embora e abrem em outro lugar qualquer, né? Então é importante saber quem é o dono, qual é o sobrenome do dono, qual é a relação do dono com a cidade, né, para a fim de se investigar. Então eu sempre me coloco à disposição, né, e inclusive peço que o façam, procurar saber quem é, procurar na vigilância sanitária, olha, Clínica Recuperando Vidas, proprietário Luiz Augusto Herculano Fares, quem é essa pessoa, qual é essa clínica, qual que é o tempo dessa clínica na cidade, etc, etc, etc. Inclusive, às vezes, até sair no comércio, na rua e procurar saber também, porque as coisas ruins, elas tomam uma proporção muito grande e se tiver algo errado, já ouvi dizer que lá acontece isso, que lá acontece aquilo, você tem mais argumento para questionar na hora da visita, né? Então, saber sobre a história do proprietário, saber sobre o vínculo dele com a sociedade é muito importante. Eu, graças ao bom Deus e ao trabalho que a gente vem fazendo, nós temos aqui uma predisposição com a sociedade muito grande, com as pessoas, né, com os profissionais. Então a gente recebe muitos convidados aqui, desde pastores a padre, pessoal da Polícia Militar, enfim, vários componentes aí da nossa sociedade vêm aqui palestrar, vêm aqui dar um depoimento, vêm aqui contribuir. Por exemplo, tivemos a semana no Setembro Amarelo, né, com a prevenção ao autoextermínio, ao suicídio. Agora estamos no Outubro Rosa. Então, sempre trazendo um convidado e sempre pessoas de uma capacidade gigante, de uma presença social gigante, de um sobrenome bacana, né, que vão realmente vir para acrescentar. Uma clínica que não tem essa liberdade ou essa convivência social na sua própria sociedade, não consegue trazer essas pessoas. Então, essa investigação é de suma importância. E, por fim, ter a certeza de que está dando um passo, né? Porque eu digo muito, questiono muito aqui quando vem a nós, se está todo mundo ciente, se está todo mundo de acordo, se está todo mundo participativo do processo, porque a família fragmentada vai proporcionar ao paciente uma experiência não tão intensa, né? Haja visto que em algum momento que queira sair ou que ache que está pronto e tenha uma família que não está de acordo, que todos não falam a mesma língua, provavelmente a manipulação vai ser feita em cima de um ponto ou de um elo mais fraco dessa unidade familiar. O importante de quando tomarem essa decisão, tomarem em união, em consenso, né, para que se tornem também uma força de ajuda essencial, ok? Então, sobre como escolher uma clínica, eu acho que são as principais informações. Espero ter ajudado. Agradeço mais uma vez aí a contribuição de todos, né, com perguntas, com participação. Peço que sigam o nosso canal, que ativem o sininho para quando sair um conteúdo novo, vocês sejam notificados.
né, que curtam, porque é isso que vai dando força para que a gente continue atingindo o máximo de pessoas possíveis, tá bom? No próximo episódio, no próximo bloco, falarei sobre o funcionamento ou as teorias que temos, né, para a transformação, né, ou seja, como funciona o processo de internação dentro da Recuperando Vidas. Ok? Um abraço, ótimo dia para todo mundo.